Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, Cássia. Boa tarde para você, para o Leandro, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. 15 de abril é aquela data limite para apresentar o projeto de diretrizes orçamentárias para 2025. E com isso, Vera, a gente fica sabendo que vai haver uma revisão da meta de superávit para 2025. O que você apurou em relação à maneira como essa revisão foi discutida e apresentada? Para 25, 26, 27, é uma revisão grande feita pela Fazenda e pelo Planejamento, Cássia, e que vai diluindo no tempo e adiando, em termos de governo, o ajuste fiscal, né? O governo Lula pretendia terminar o seu mandato em 2026 fazendo um superávit de 1% do PIB. E agora isso vai baixar para 0,25 em 26. Então, mantém o déficit zero em vez de meio o ano que vem, e o esforço adicional que seria de mais meio, portanto 1% no último ano de mandato do presidente Lula, passa a ser um esforço adicional de 0,25 em relação a uma meta já reduzida. Então a gente está falando aí em 0,75 ponto percentual até o fim do governo, em que está retrocedendo na meta de superávit. É bastante coisa. São muitos bilhões aí que isso representa, e a principal explicação que eu colhi, tanto na área política quanto na área econômica, é que a receita não está sendo obtida na velocidade e na dimensão que o ministro Fernando Haddad pretendia, que ele planejou e que ele mandou na forma de medidas para o Congresso. Eles citam as várias decisões do Congresso que fizeram com que receitas esperadas não fossem obtidas, mudanças feitas em várias dessas leis mandadas pelo governo, na forma como elas foram votadas pelo Congresso, a questão das desonerações que o governo pretendia fazer e que não conseguiu fazer, porque o Congresso resistiu. Então, é essa a principal explicação. Mas tem também uma razão política, né? A gente sabe bem disso. Não que essa também não tenha um componente político, mas uma razão eminentemente política, que é o fato de que o PT e alguns setores do governo sempre acharam que se estava prometendo um esforço muito grande e muito aquém da possibilidade de cumprimento pelo governo, e também que não permitiria que o governo conseguisse implementar suas propostas de campanha, que são propostas que necessitam de gastos, porque elas atacam o problema da desigualdade social, da desigualdade de renda, e elas, portanto, têm que pressupor reajuste dos salários dos servidores, do salário mínimo, de benefícios como Bolsa Família, de programas de investimento como o PAC, e tudo isso a gente sabe que gera gasto. Existe uma resistência do governo em cortar gastos para fazer frente à meta fiscal e não contar só com o aumento de receita, que era o que se fazia desde o início do arcabouço, mas isso nunca foi para frente. Então agora a necessidade de rever a meta, já que só com o aumento de receita não vai se conseguir chegar ao que estava proposto. Ô Vera, o presidente da Câmara, Arthur Lira, vinha contribuindo na pauta econômica, né? Por exemplo, a reforma tributária andou no ano passado, entre outros assuntos. Você acha que essa última troca de farpas aí com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, pode atrapalhar o andamento de outros projetos que possam vir? Certamente este ano não está tendo a mesma colaboração, Leandro. Essa questão das rusgas com Alexandre Padilha é um dos motivos. Outros motivos são o fato de que o Congresso realmente não topou algumas das propostas feitas pelo ministro Fernando Haddad para a obtenção de receita, porque elas implicariam perdas para setores da economia que são muito bem relacionados lá dentro, tanto da Câmara quanto do Senado. Então, a questão das desonerações foi uma em que lobbies atuaram para que elas fossem mantidas, e também a discussão sobre o PERSE, o programa para o setor de evento,
ele também foi marcado por esse mesmo problema, um setor muito mobilizado dentro do Congresso e que acabou conseguindo fazer com que deputados defendessem a prorrogação do benefício e se insurgissem contra a ideia do ministro de acabar com ele, uma vez que a pandemia já acabou há bastante tempo e que, portanto, não tinha uma justificativa para você manter um auxílio como esse por mais tempo. Então, eu acho que tanto a briga política com o Padilha, quanto uma certa insatisfação com o corte de emendas que aconteceu no orçamento, que pode gerar aí uma derrubada de veto, inclusive, nessa semana. E, por fim, esse lobby forte de vários setores da economia dentro do Congresso levaram a que este ano o governo não tenha nem perto do mesmo sucesso que teve no ano passado em aprovar suas matérias econômicas. Estamos falando de nem perto porque não foi aprovada simplesmente nenhuma matéria econômica esse ano ainda. Então, isso força a revisão da meta para algo mais realista. Vera Magalhães, muito obrigada, Vera, pelas informações, pela análise. Vera volta mais tarde aqui na CBN, no Viva Voz, dentro do ponto final, com a Carol Moran. Então, daqui a pouquinho ela está aqui de volta novamente com a gente. Obrigada e até mais. Obrigada, até mais e um ótimo jornal para vocês. Obrigado, até mais tarde.